lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Na aula de hoje, vamos falar sobre o tema Dia da Consciência Negra, Novembro Negro, com Janaína Fernandes. Janaína é secretária adjunta da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT e coordenadora geral de Relações Institucionais da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério da Igualdade Racial. Olá, tudo bem? Eu sou Janaína Fernandes, estou secretária adjunta na Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT, na coordenação do Fórum Nacional de Mulheres Negras Petista, que é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo e da Secretaria Nacional de Mulheres. Sou graduada em Recursos Humanos, estou mestranda em Estado, Governo e Políticas Públicas, estou servidora no momento, estou na coordenação de Relações Institucionais do Ministério da Igualdade Racial, sou uma apaixonada por gestão pública, tenho uma trajetória que vem desde gestões municipais, estaduais e agora no âmbito federal, uma trajetória que venho conciliando com uma paixão partidária, já são 18 anos de partido, compreendendo que o PT é o maior instrumento de transformação social desse país. Foram nas gestões petistas que foram elaboradas e implementadas as principais políticas públicas de desenvolvimento econômico, político e social, né, que colabora para combater as injustiças e as desigualdades. Quero agradecer, né, pelo convite de estar aqui dialogando com Elas por Elas, um projeto desenvolvido pela Secretaria Nacional de Mulheres do PT desde 2018, né, que visa impulsionar a participação das mulheres na política. Um orgulho danado desse projeto, né, que vem colaborando com essa garantia de participação, principalmente no partido, né, fomos o primeiro partido a garantir cota de mulheres nas instâncias, né, também nas candidaturas, e isso muito antes disso se tornar uma lei. Então, esse projeto tem transformado a forma de participação, da nossa participação no partido e na política, né, muito honrada com esse convite para a gente falar um pouco sobre o Novembro Negro, né, sobre esse mês dedicado à consciência, e antes da consciência negra, né, e antes da gente começar a falar um pouco da cronologia, desses avanços, das políticas de ações afirmativas, a gente precisa contextualizar um pouco, né, por que a gente ainda continua falando sobre Novembro Negro, sobre direito para a população negra, né, sobre igualdade racial, né, combater as desigualdades, né. A gente entende que o Brasil é o país com a segunda maior população negra fora da África, mas ele ainda não incorporou essa população como reais sujeitos de direitos, né? Isso em virtude de problemas históricos que não foram sanados e que contribui
para ampliação das desigualdades incansavelmente denunciada pelos nossos movimentos, né, os movimentos negros, que vêm lutando contra todas as formas de discriminação, opressão e contra os desmontes das políticas públicas e principalmente contra a própria criminalização dessas organizações populares, né? Inclusive, a gente tem visto ultimamente até alguns parlamentares muito mais à direita questionando o papel, né, querendo criminalizar essas organizações. Mas foram justamente as estratégias de sobrevivência organizadas por esses movimentos, né, que, entre outros, eles contribuíram para que um povo que foi marcado para morrer conseguisse sobreviver, né, por meio de ações de aquilombamento, pressão aos órgãos estatais para a formulação e implementação de políticas públicas, né, políticas essas que garantissem direitos constitucionais. No entanto, tem os desafios, né, porque as nossas diferenças raciais, sociais e regionais, ela tem sido fatores decisivos ainda na nossa estratificação social, muito presente, inclusive na nossa sociedade, herança de uma abolição, infelizmente, inacabada, né? Os estudos mostram, assim, de forma bem violenta, que a nossa população negra, ela é tratada principalmente no morro, em comunidades periféricas, ainda somos a população que estamos na base da pirâmide, né? Todos os índices, todas as pesquisas e números que a gente avalia de diagnóstico, essa população ainda é uma população que ainda está com os índices negativos, né? As nossas diferenças, elas estratificadas, tanto na economia quanto na política, ela é fruto de uma sociedade que, infelizmente, até hoje ela não incorporou, né, em sua totalidade os negros, as comunidades tradicionais, como reais sujeitos de direitos, né, classes que não foram instituídas ainda, incluídas na sociedade competitiva capitalista, mas foram colocadas à mercê de diversas formas de exploração. E isso vai assegurando uma continuidade de novos modelos de escravidão, né? Ainda que as pessoas elas não sejam mais separadas pela cor da pele, desde o berço, para serem senhores ou escravos, elas são separadas pelos processos invisíveis semelhantes, né? Ou seja, pelos novos formatos construídos pelas elites para tratar e dar manutenção aos novos sistemas de escravismo, que hoje, para além da nossa cor de pele, são herdeiros da escravidão e da classe trabalhadora. São processos invisíveis, né? E formaliza e perpetua novos processos e novas formas de escravidão. Então, por isso que é importante a gente sempre celebrar esse Novembro Negro. O que é esse Novembro Negro? Né? O Novembro Negro é um movimento que visa promover conscientização, combater o racismo, a discriminação racial no Brasil. É um mês importante, com uma agenda voltada para questões raciais, né, com um dia celebrativo, que é o 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra, que relembra a trajetória e a morte de Zumbi dos Palmares, né, um líder quilombola, o líder do Quilombo dos Palmares, que lutou, né, incansavelmente contra a escravidão e a opressão colonial. Então, é um mês dedicado às nossas lutas, né? E esse Novembro Negro, ele tem suas raízes lá na década de 70, né? Quando ativistas negros brasileiros, eles começam a se organizar para celebrar esse Dia da Consciência, e aí fruto de muitas lutas de organização e resistência, né? E quando a gente vai olhar para a cronologia do Novembro Negro, né, a importância, a contribuição que esses movimentos populares têm. Então, quando a gente vai para essa cronologia, a gente consegue compreender qual é a importância da gente seguir firme na luta, né, e qual a importância que o movimento negro tem para essa contribuição. A década de 70 marca, né, essa cronologia, é o marco central e é o início desse grande movimento que é esse Novembro Negro, né? Essa data também marca o surgimento do nosso maior porta-voz, eu poderia dizer, o maior porta-voz da população negra, que é o Movimento Negro Unificado. E
Passando da década de 70 para a década de 80, a gente consegue identificar muitos movimentos e ações que já se consolidam, né, que são norteadoras como projetos e ações que visam implementar as políticas de ações afirmativas nesse país. Né? Essa década de 80 é esse marco inicial, e aí olhando para essa cronologia aqui, né, já em 83, com a Lei 1332 de Abdias do Nascimento, né, sobre os direitos das pessoas negras no Brasil, né, ele apresentou no início da década de 80, essa proposição legislativa, e ela visa a presença de pelo menos 20% de homens negros e de 20% de mulheres negras em órgãos públicos. Veja, né, de onde a gente vem. E hoje a gente está debatendo lei de cotas novamente, né? Aí, também na nossa cronologia, a Lei da Igualdade Racial, né, que foi promulgada, ela foi promulgada durante o governo do presidente Lula, com a Lei 12.288, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, também a Lei de 7.716, que define os crimes, né, resultantes de preconceito, do esquisito raça ou de cor. Um fato importante também nessa cronologia é a questão da injúria racial, né, que diferente do racismo, ela determina que crime contra a coletividade e não contra uma pessoa ou grupo específico, a injúria racial é quando ela se ofende diretamente a uma vítima, né, isso está lá especificado no nosso Código Penal, né, no artigo 140. Então, a função é garantir a população negra, a efetividade da igualdade de oportunidade e a defesa dos direitos étnicos, raciais, coletivos, difusos e o combate à discriminação e as demais formas de intolerância étnica. Né? Eu acho que um outro marco importante nessa cronologia da história, né, e dos avanços da população negra é a nossa Constituição de 1988, né, a Constituição da República Federativa do Brasil, que é um marco normativo, né, fundamental, que estabelece direito para a população negra. Em 2001, também a Conferência de Durban, né, é um marco importante, que foi a partir da conferência organizada pelas Nações Unidas em 2001, que contou com grande participação e o engajamento real da sociedade civil brasileira. E a partir dessa conferência, o Estado brasileiro ele começa a se comprometer e a implementar políticas públicas afirmativas, né, isso como parte dos esforços para promover e combater a discriminação, né, combater o racismo e promover a igualdade racial. Então, a importância de um governo progressista, né, isso já é dentro do governo do presidente Lula, e outras ações, como o Programa Nacional de Ações Afirmativas, com o Decreto 4.228 de 2002, que institui o Programa Nacional de Ações Afirmativas, e nesse programa contemplava medidas administrativas e medidas de gestão estratégica para promover a diversificação dos cargos comissionados e das contratações para a administração pública. Também, dentro desse processo de um governo democrático, eu acho que um grande ganho, né, para nós foi a Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, que é a CEPI, né, a criação dessa secretaria. Isso representou um marco, né, foi um passo institucional extremamente importante e muito relevante, né, para a nossa luta, que fortalece nesse momento também a luta antirracista no Brasil. Diversas políticas públicas foram formuladas a partir desse momento, né? Dialogo ainda com muita gente que participou desse momento importante da construção e a elaboração dessas políticas públicas, e ainda no governo petista, né? E eu costumo sempre reafirmar que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é o maior instrumento de transformação social desse país, como eu disse anteriormente, porque ele formula e implementa ações que mudam, né, a realidade das pessoas. O nosso estatuto, né, em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, que é um outro marco normativo no âmbito federal para as políticas
de igualdade racial, né, que visa promover a igualdade, principalmente nas contratações do setor público, né, e a adoção de medidas similares em empresas privadas. E outras questões, né, o Estatuto é um documento norteador, né, começou do Nordeste e nordestinador, né. Em 2014, a nossa lei de implementação de cotas no serviço público, né, em 2017, a nossa ação declaratória e constitucional, é, ação declaratória da constitucionalidade 41, né, que o Supremo Tribunal Federal declarou a integral constitucionalidade, fixou a reserva de 20% de vagas oferecidas em concursos públicos, né, principalmente para cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta, e chegamos aí num outro governo, né, que é o governo do presidente Lula, né. Esse governo traz uma esperança para a população negra, quando ainda na transição, né, naquele pós-vitória, a gente começa a entender o retorno, não da CEPI, né, não da secretaria, mas a criação do Ministério da Igualdade Racial, né, é um retorno histórico, a criação desse ministério. A população negra merecia, né, a criação desse ministério, o retorno da pauta da igualdade racial dentro do governo federal de forma prioritária, né. Ainda é um ministério com algumas limitações, e aí passando por questões de financiamento, de recursos, né, com quadro de pessoal ainda reduzido, mas diante daquilo que a gente vem de um processo de descrédito das instituições públicas, né, a gente vem de um golpe, né, contra a presidenta Dilma, a gente vem de um governo de direita, a gente vem de um processo onde o nosso maior líder, né, ele foi foi preso de forma injusta, mas ainda assim a gente consegue voltar para o governo federal, né, e tem uma coisa que eu acho que é importante eu colocar aqui também, que depois de tudo isso, né, depois da gente enfrentar tantos processos, principalmente a polarização em torno do antipetismo, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras ainda é o favorito para governar o país, né. Então, esse retorno do presidente Lula, né, esse retorno de um governo petista, traz luz e traz esperança, traz muita esperança para a sociedade brasileira, e a criação desses ministérios e de outros, né, como o Ministério do Desenvolvimento, aliás, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério das Mulheres, que são ministérios importantes que dialogam com questões sensíveis da população. Então, esse também é um marco importante a partir de 2023, pensando nessa construção e formulação e implementação de políticas públicas que visa melhorar a qualidade de vida da população negra, e também em 2023, né, o decreto 11.443, que recentemente foi instituído, e que 30% dos cargos comissionados e funções de confiança, eles precisam ser ocupados por pessoas negras no âmbito federal. Acho que esse também é um avanço significativo, né, para a nossa população, compreendendo a importância de que para fazer política para a população negra é preciso que essas pessoas estejam lá, né, elaborando, ajudando a construir essas políticas, né, porque essas são as pessoas que compreendem quais são as suas reais necessidades, essas pessoas, né, que compreendem qual a importância de criar agenda, e quais tipos de agendas elas são importantes criar, né, o que tem que ser criado, o que tem que ser tornado prioritário. Então, a importância de ter pessoas negras no âmbito federal, estadual, né, em todos os espaços de poder, compreendendo e elaborando as suas próprias políticas, né. Também no ano de 2023, já no retorno do Ministério da Igualdade Racial, um programa importante, que é o PFAA, né, o Programa Federal de Ações Afirmativas, que tem o objetivo de promover direitos, equiparação de oportunidade, principalmente por meio de ações destinadas às pessoas negras, né, como quilombolas, indígenas, pessoas com deficiências e mulheres. Em 2024, a gente possivelmente, né, nós temos aqui
algumas outras ações e alguns outros programas, né, dentro desse contexto de ações afirmativas que nas próprias cronologias, né, que a gente for fazer sobre a trajetória da população negra, a gente já vai poder contextualizar, e aqui eu destaco no ano de 2024, né, algumas ações do governo federal que são importantes, né, a partir do Ministério da Igualdade Racial, que é o PJNV, que é o Plano Juventude Negra Viva, né, um plano que é voltado para a juventude negra. Tem um outro projeto e uma ação importante, que é o nosso Aquilomba, né? O Aquilomba Brasil, também o nosso PNGTAC, que é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, e aquilo que está na ordem do dia, aquilo que está na pauta do Congresso no momento, né, que eu acho que vai ser bem importante, que é a ampliação do PL de cotas, né, a lei de cotas, né, o projeto, ele prevê a ampliação da reserva de vagas de 20% para 30%, né, atualmente é 20%, ele passa a ser 30%, e inclui cotas para indígenas, quilombola, e estabelece mecanismo para evitar o fracionamento das vagas, né, e principalmente para enfrentar outros desafios que a política de cotas ela tem enfrentado atualmente. Então, o requerimento já foi aprovado no Congresso, agora passa para uma outra fase, e isso é a importância da gente ter uma bancada naquele Congresso comprometida com as nossas lutas, comprometida com as nossas causas, né? E a relatora do projeto no momento é a deputada Carol D'Artora, que é do PT, e que a gente precisa passar a fazer com que a população entenda a importância de que a gente tem de, nesse momento, não só nesse, mas em todos os outros, a importância de ter quadros progressistas, né, quadros mais à esquerda e, principalmente, quadros petistas, né, e a nossa bancada negra lá com Carol D'Artora, Denise, Dandara, Reginete e outras, tem dado, né, e tem dito a importância de estar naquele lugar. Muitos desafios nós ainda temos, né? A gente olha para essa cronologia, verifica quantos avanços, né, nós temos, o quão tem sido importante a pressão popular a partir dos movimentos sociais, né, a pressão aos órgãos, essa forma de organização popular, o próprio movimento negro construindo e elaborando essas políticas públicas que mudam a sua vida, né, que impactam diretamente na sua vida, mas a gente ainda tem muitos desafios, né? Quais são os grandes desafios que a gente tem? A gente passa pelos desafios que vêm do próprio racismo institucional, né, o racismo estrutural, que, como eu disse anteriormente, a gente vem de um processo de uma abolição inacabada, nós temos a perpetuação de várias formas de escravidão, né, e aí de forma bem maquiada, né, ou às vezes explicitamente, né, e aí esse debate sobre a jornada de trabalho, formas e condições de trabalho que a gente tem visto ultimamente, né, muitos homens negros e mulheres negras ainda condicionada à forma de trabalho análogo à escravidão. Então, tem muitos desafios, né, que vêm desse racismo estrutural do país, do racismo institucional, né, a própria resistência e a constatação de que alguns grupos e alguns setores da sociedade, né, que não compreendem a importância das políticas de ações afirmativas, né, chegam até a contextualizar que essas ações elas são discriminatórias e que elas não são a forma adequada para lidar com as desigualdades raciais, mas normalmente esse tipo de discurso ele só vem de um lugar de privilégio, né? Ela vem de um lugar de pessoas que já estão condicionadas ali à sua forma privilegiada de viver, né? Tem outros desafios que eu compreendo, né? E aí é um pensamento bem mais meu mesmo, que é um grande desequilíbrio que as pessoas têm de entender o que é igualdade de direito, né, e o que é direitos individuais, e é importante a gente encontrar um grande equilíbrio entre o que é a promoção da igualdade e o direito que cada pessoa tem individualmente. Um outro desafio que eu gostaria de destacar aqui,
ainda é a nossa falta de conscientização, né? Nós somos uma população que tivemos a nossa história negada, nós enfrentamos muitos desafios estruturais. Nós estamos nesse momento muito mais preocupados em se manter vivo, né, diante da estrutura e da conjuntura atual. A prioridade de um homem negro e de uma mulher negra hoje, para além de tudo, é primeiro se manter viva, né? E a violência, ela tem retirado esse nosso direito. A forma de vivência violenta nesse país tem nos condicionado a priorizar primeiro viver e depois a gente buscar outras alternativas. Então, a conscientização sobre a importância da igualdade racial é um fator que ela pode impulsionar. A conscientização sobre o seu direito, dos seus direitos, ainda é uma coisa que a gente precisa muito discutir ainda com a nossa sociedade. E um outro desafio que eu compreendo, né, que ainda é muito frágil no nosso momento, na nossa sociedade brasileira, é a subrepresentação de mulheres negras, né? A subrepresentação de mulheres negras nos cargos diretivos, né, nas grandes corporações, é uma questão crucial que a gente volte a debater, fortaleça esse debate, né? Mas é também importante que nós estejamos constantemente também nesse processo de formação para ocupar esses lugares, porque quando a gente ocupa esses lugares estrategicamente, né, é como se para nós eles fossem desafiadores. Uma mulher negra ocupando qualquer lugar, ela tem que provar todos os dias a sua capacidade de estar ali. Todos os dias ela tem que mostrar de alguma forma que ela é melhor. Isso é um desafio que a gente encontra nesses espaços, né? Principalmente nos espaços que são ocupados através de cotas, né? Grandes relatos que a gente tem de pessoas que ocupam lugares estratégicos através de cotas, como eles sofrem retaliação, como as pessoas enxergam, né, a ocupação desses espaços pela população negra. Então, para além da cronologia, né, os desafios que a gente tem, né? Eu trouxe aqui alguns relatos dos avanços que eu considero importante para a nossa formação política, né, porque esse programa, o TV Elas por Elas, ele tem esse caráter formativo, e é importante que nós, mulheres negras, petistas, né, partidárias, compreenda a importância de estar sempre se atualizando, né, compreendendo a importância do processo formativo, valorizando esse principal instrumento de comunicação, que é esse programa, né, do Elas, que faz parte do projeto Elas por Elas, esse processo formativo, né? Eu costumo dizer que conhecimento é o tipo de recursos, né, que não tem preço, né? Conhecimento não tem preço. Então, ele é libertador, né? O principal instrumento de libertação da população negra, eu costumo dizer que é do processo formativo, é o nível de conhecimento, né? É o que ele adquire ou adquire de conhecimento. Então, essa cronologia, esses avanços, esses desafios, eles servem para a gente refletir o que significa esse Novembro Negro, qual é a importância da gente se manter na luta, a importância de estar construindo dentro dos nossos partidos políticos, ocupando lugares estratégicos, disputando esses lugares para serem ocupados por pessoas comprometidas com a política, porque quando você vai para a cronologia, quando você começa a compreender de onde surgiram os projetos e ações de política de ações afirmativas, eles estão sempre dentro do campo, né? Quem relatou, quem apresentou a proposta, eles estão sempre dentro do campo progressista, em sua maioria de petistas. Então, isso é a importância de a gente se colocar à disposição no processo eleitoral, da gente se colocar à disposição nos partidos políticos, porque é através dos partidos políticos que a gente chega na Câmara, é através dos partidos políticos que a gente chega no Congresso, né? É através do partido político que a gente chega no Senado e principalmente na presidência da República. Então, ter pessoas comprometidas com a população negra, né, com as mulheres, né, é extremamente importante e necessário. Nós vamos enfrentar um novo processo
em 2026. E nós, mulheres negras petistas, temos um compromisso a mais de estar dialogando nos nossos territórios com as nossas companheiras, principalmente com as nossas companheiras nos nossos territórios, né, nesse processo de conscientização da importância de como escolher as pessoas que irão nos representar, porque senão a gente vai passar por um processo de perda de direito. A gente precisa voltar a dialogar com essas pessoas sobre a importância que a gente tem de escolher os nossos quadros políticos que vai ocupar esses lugares, que tomam as decisões que envolvem a sociedade. Então, fica esse chamamento, né, de um compromisso importante que precisa ser assumido por nós, né, que somos a maioria desse partido, que somos a maioria da população, somos a maioria em tudo, né, mais uma atribuição, né, mais uma sobrecarga para nós, da gente assumir esse compromisso de ir para os nossos territórios, de dialogar na base com as nossas companheiras que estão lá sobre a importância de escolher quadros políticos e de pessoas comprometidas com as nossas lutas, com as nossas pautas. Tem um processo violento que acontece no momento, que perpassa por discurso de ódio, né? Violência de gênero, violência política, tudo isso são instrumentos para tentar nos afastar desse processo político, das instituições partidárias, mas somos resistentes. A gente não resiste, não que eu valorize o conceito de mulher guerreira, não é isso, é entendendo a importância que a gente tem, o compromisso que a gente tem com o futuro desse país, está nas mãos das mulheres negras continuar a luta, fortalecer a luta e mudar, né, a rota de desigualdade, a rota do combate ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia e a todas as outras formas que nos violentam. Está nas mãos das mulheres negras. E eu conto muito com esse time petista, né, na nossa Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, nós costumamos dizer pretistas, de mulheres pretas, petista. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, espero ter trazido um pouco de uma contribuição nesse processo formativo para o projeto e para as companheiras que estão nos assistindo e continuo à disposição para durante o mês de novembro a gente fazer outros debates, né, uns debates mais voltados especificamente para nós, mulheres negras, então estou super à disposição aqui com vocês. Muito obrigada. Na aula de hoje aprendemos sobre Dia da Consciência Negra, Novembro Negro. Continue ligada no TV Elas por Elas.